Bom, e hoje nós estamos recebendo a Karina Testa, nós vamos falar um pouquinho sobre aquelas demandas quando o produtor resolve fazer algum investimento, algum projeto. E aí vem aquelas demandas de documentos em se tratando das questões ambientais. Mas afinal de contas, é para qualquer coisa que eu preciso. Aí tem momentos que tem aquelas alterações todas, que vem falar de uso de solo. Chegou um momento que se falava até de ter autorização de uso do solo para a agricultura. E afinal, como que o produtor vai saber se houve alteração ou não? Karina, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Fabélia, tudo bem? É importante o produtor ter ali um profissional para estar dando esse suporte, né? Com certeza. A gente sabe que o produtor ele tem inúmeras questões que ele precisa se preocupar na hora que ele vai produzir, compra e venda de grãos, às vezes compra e venda do gado. O produtor leiteiro também tem uma série de preocupações. Então, assessorar ele para essas questões documentais é um importante passo para evitar qualquer tipo de problema. E quando vem ali, porque o produtor, como você disse, ele está lá preocupado em produzir. A vida inteira ele produziu. De repente mudaram algumas leis, ele não está nem sabendo. E aí? Por isso é importante ele ter essa assessoria, justamente para ele se adaptar a todas essas mudanças. A gente sabe que o produtor rural, além de todas essas preocupações, ele precisa sempre estar em dia com todas as questões ambientais, para não ter nenhum tipo de prejuízo, nenhuma autuação ambiental, para não ter o perigo da área dele ser embargada. Então, ele tem que estar sempre atento a todas essas questões ambientais. E hoje, em específico, a gente vai falar então sobre alguns documentos, algumas coisas importantes que ele precisa analisar na hora dele comprar um imóvel rural. Então, de repente, ele pode estar comprando um problema. Exatamente. A gente sabe que aqui na nossa região esse tipo de negociação, compra e venda de imóvel rural é muito comum. E o produtor rural, ele está acostumado com isso, então ele tem muito conhecimento sobre o preço da terra, qual a forma de pagamento que ele pode negociar, então ele sabe de como que funciona esse negócio. Só que existe uma parte técnica por trás disso, que é justamente essa análise documental para garantir que não venha a ser um problema essa compra desse imóvel. Então vai envolver questões jurídicas, questões fiscais e também as questões ambientais do imóvel. Então, assim, é fundamental, de extrema importância, que ele tenha, assim, um profissional ao lado dele para analisar essa documentação e evitar qualquer tipo de prejuízo com esse imóvel que ele pretende adquirir. Esse profissional, o que seria o mais indicado nessa análise documental quando eu estou falando de questões ambientais? Seria um advogado com conhecimento na área ambiental ou um engenheiro ambiental? Quem é ali, eu tenho assim, para dizer, não, o melhor é esse, ou não, para esta situação o melhor é aquele? Sim, o profissional que seria indicado nessa situação seria um advogado que seja especialista nessa área. Não que esse no direito advogado, ambiental. exatamente, não que o advogado ele não possa ter parcerias, por exemplo, com o engenheiro florestal, com o engenheiro ambiental, para auxiliar ele nessa análise. Mas a documentação em si, que vai dar condições do produtor comprar esse imóvel, a análise tem que ser feita por um profissional que conheça tanto de lei quanto dessas questões ambientais, por isso a necessidade da especialização, e alguém que também entenda dessa questão contratual, para redigir um contrato que seja seguro para quem está comprando o imóvel. Não deixar, vamos colocar assim, aquelas entrelinhas, aquelas informações subentendidas, para que fique tudo muito claro. Exatamente. Karina, e quando eu estou comprando uma área, quais são ali as primeiras avaliações que eu preciso ter em mãos? Porque às vezes é aquela área, a gente sabe que normalmente o produtor não faz uma negociação diária, vai lá, olha e fecha o negócio já. Ele tem toda uma análise, mas quais são os primeiros documentos para ele observar? Tá. O primeiro documento que a gente diz que é muito importante analisar, e não necessariamente um documento ambiental, é a matrícula do imóvel. Então, você vai lá no cartório de registro de imóveis, pede uma certidão de inteiro teor daquela matrícula daquele imóvel e vai analisar. Por que é importante você olhar isso? É nesse documento que vai estar as informações de quem que é realmente o proprietário daquele imóvel, como que ele adquiriu aquele imóvel,
informações se existe algum ônus naquele imóvel, se existe alguma hipoteca, alguma penhora, se aquele imóvel foi feito um georreferenciamento e já houve a averbação desse georreferenciamento. Isso aí é importante, né? Porque não basta ter feito o georreferenciamento. Tem que ver se houve a averbação, Exatamente. se isso está pendente de análise. Tem uma série de coisas para ver nesse georreferenciamento. E esse georreferenciamento ele é muito importante para não gerar aquela divergência do tamanho da área. Então, às vezes, se o imóvel não foi feito o georreferenciamento, você compra tantos hectares, quando você faz o geo, você vê que às vezes é menos. Então, tem que ver todas essas questões perante o INCRA também. Você vai analisar se os impostos estão em dia. E além desses documentos iniciais do imóvel, você também precisa analisar os documentos de quem está te vendendo. Se existe algum processo judicial, se ele tem alguma pendência fiscal no nome dele, tanto o vendedor quanto o imóvel, para você não ter nenhum tipo de prejuízo posteriormente, de, por exemplo, o seu imóvel vir a ser leiloado num processo, depois de você ter adquirido, porque anteriormente ele já tinha essa penhora nele. Então, são todos documentos para você se resguardar de uma compra bem feita. E, além desses documentos principais, certidão de matrícula, verificar a questão fiscal e tudo mais, é importante analisar as questões ambientais. E aí, o principal documento que hoje a gente tem que trata das questões ambientais é o Cadastro Ambiental Rural, que é o CAR. Então, o CAR, ele é um registro público que ele é digital e ele é obrigatório para todos os imóveis rurais. Então, o imóvel rural, ele precisa ter o CAR. E no CAR, o que tem nesse documento? Lá vão ter as informações justamente sobre as questões ambientais. Aonde que está localizada a reserva legal do imóvel, se o imóvel tem APP, aonde que está localizada essa APP, quais são as áreas consolidadas desse imóvel, se tem remanescente de vegetação nativa, se não tem. Então, o CAR é o documento que mostra a condição ambiental do imóvel. Lá também vai ter a reserva legal, se tem um déficit dela ou não, se a APP ela está com a medição correta ou não. Então, são todas questões envolvendo o CAR que precisam ser analisadas. E basta eu só pedir o recibo do CAR e ver o que está no CAR? Não. Por quê? A gente sabe que o CAR é um documento autodeclaratório. Então, é o próprio produtor rural, o responsável técnico dele, que vai declarar essas informações lá nesse cadastro. E eu tenho que verificar, então, se o que está escrito lá, o que está constando no CAR, realmente, de fato... foi declarado, exatamente, condiz com a realidade. Exatamente, porque a gente tem a situação de CAR que está em análise, CAR que já foi analisado, CAR que está pendente, tem alguma pendência que o produtor precisa esclarecer. Então, tudo isso tem que ser analisado para não correr nenhum risco na hora de comprar o imóvel. Você falou dessas... Bom, na realidade aqui, a gente resumindo, o CAR é uma radiografia desse imóvel. Sim. E você falou das áreas de APPs, por exemplo. Esse registro, esse cadastro tem que trazer ali, se eu tenho só uma nascente, qual que é o tamanho ali, se está realmente aquela área de reserva, porque a APP... Tem hora que a gente mistura as coisas aqui, senhores, então me perdoe se eu falar alguma besteira aqui. Mas a APP, ela varia também de acordo com o tamanho do leito que tem ali, não é? Isso, é essa mesma, né? Isso mesmo, a APP mesmo. Existe uma série de tipos de APP, aquela que fica em torno de nascente. Que é só uma nascente que nem corre. Tem só a nascente ali, você precisa proteger o entorno dela com vegetação. Então, tem a APP ao entorno de nascente. Tem aquela nos cursos d'água. Então, se você tem um rio que passa na sua propriedade, tem que ter nas margens do rio. É a famosa mata ciliar, né, ao redor do rio. Se é topo de morro, dependendo da declividade, se a declividade da propriedade também exige uma APP, existe uma série de tipos de APP. Tem que ver na sua propriedade se existe alguma dessas condições que exigem a APP e ela precisa ser declarada, então, no CAR. E aí essa conferência... Exatamente. De metragem ali, se está tudo... Porque o que acontece? Às Mesmo vezes que ela não esteja... Pode ocorrer uma situação assim, que esse cara ainda não foi analisado e aprovado, exatamente, mas eu, compradora, posso conferir já com o meu assessor aqui, que está me dando esse suporte. Com certeza. Se o que você está me vendendo é o que está dentro da lei. Principalmente nessa situação, quando não houve ainda a análise do CAR.
Porque aí foi apenas a declaração que o proprietário fez. Você vai na propriedade e verifica se realmente está daquele jeito. Às vezes ele pode ter declarado que a propriedade dele tem uns 20% de reserva legal. Está lá no CAR, fica a localização de onde está a reserva legal. Você vai na propriedade e vê que, na verdade, não é 20% que tem lá, tem uma quantidade a menos. Isso, depois, quando o órgão ambiental for fazer a análise do CAR, ele vai constatar essa questão. E, às vezes, você pode ter um prejuízo se você tiver comprado a propriedade e não verificado essa questão. Então, pode ter um déficit de reserva legal que você precisa regularizar. Então, por isso é importante você analisar essas questões, conferir se as informações do CAR condizem com a realidade da propriedade. Dentro dessas análises aí, eu também vou ter alguma orientação se a minha propriedade, ela tem uma habilidade ou uma permissão para algum tipo de atividade? Sim, existem inúmeras propriedades, a maioria delas que tem a área consolidada, que tem a área de reserva legal, a área de APP e tudo mais, e desenvolve algum tipo de atividade ali dentro. E existem atividades que exigem, então, uma licença do órgão ambiental. Às vezes eu estou fazendo uso da água, eu preciso ter a outorga de uso da água dessa propriedade. Então, quando eu comprar, eu também tenho que ver isso. Se as atividades que eu vou continuar desenvolvendo naquela propriedade, se elas têm licença, autorização do órgão ambiental para serem realizadas. Eu posso estar comprando uma propriedade que já tem uma área de irrigação. Corro o risco de estar comprando isso sem estar legalizado? Sim, infelizmente a gente sabe que ainda existem produtores que não se atentaram para essa questão ambiental e que às vezes até mesmo acham que não precisa, que porque passa um rio na sua propriedade ele pode utilizar aquela água da maneira que ele entende, mas na verdade precisa sim de regularizar essa questão para desenvolver isso. Então tem que ficar atento a essas questões. Eu estou comprando a fazenda. Uhum. Aí onde é que eu preciso? Porque eu fui no IBAMA, não tem nadinha. Tem mais algum outro órgão que eu preciso cuidar, que eu preciso olhar? Sim, Fabélia, é importante o produtor entender que existem, quando a gente fala de fiscalização, existem vários órgãos que podem fazer a fiscalização no imóvel e aplicar uma multa através do auto de infração ou embargar a área. Então, tanto o IBAMA, quanto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, quanto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente podem fazer isso. Então, se você vai comprar um imóvel, você precisa analisar se não tem nenhuma autuação naquele imóvel, se aquela área não está embargada. Então, você vai emitir as certidões de débito do imóvel perante o IBAMA, Secretaria Estadual e Secretaria Municipal, quando disponível. Você vai emitir a certidão de autuação ambiental para você verificar se não foi feita nenhuma autuação naquele imóvel que esteja pendente. E também é importante você analisar as questões que envolvem processos judiciais ambientais, sejam processos criminais ou ação civil pública de reparação de dano. Porque é importante a gente falar e o produtor rural ele ficar atento a essa questão, que sempre quando a gente trata de dano ambiental, de infração ambiental, existem 3 esferas que são passíveis de responsabilização, que é a esfera civil, a esfera administrativa e a esfera criminal. Então, o antigo proprietário, ou no caso o vendedor, né, que você ainda está analisando para comprar o imóvel. O vendedor, ele cometeu uma infração ambiental, ele desmatou uma parte da reserva legal dele. Foi lá o IBAMA e autuou ele. Essa autuação, ela gera um processo administrativo, que ele vai lá pagar uma multa, por exemplo, e pode ter a área embargada. Outro desdobramento em relação a isso é que, constatando que a infração é um crime, o Ministério Público ele vai ajuizar uma ação criminal, vai fazer a denúncia. Então, é um processo criminal, além do processo administrativo, o processo criminal que você vai lá responder também. E, além disso, ainda tem a ação de reparação de dano. Sempre que comete um dano, você é obrigado a reparar. E aí eu quero chamar a atenção para o produtor em relação a essa ação de reparação de dano. Por quê? Essa ação ela é aquilo que no direito a gente chama de obrigação propter rem. O que significa isso? Ela acompanha o bem. Então, se você
tem na propriedade, mesmo que você não tenha, você adquiriu uma propriedade que tinha uma infração ambiental, que tinha uma ação civil pública, enfim, alguma ação que você precise reparar o dano, o novo proprietário que assume essa responsabilidade. Então, mesmo que você tenha conhecimento, o vendedor tenha te informado, olha, não, eu tive uma autuação ambiental aqui porque eu desmatei a reserva legal, mas eu já parcelei minha dívida lá no IBAMA, então você pode ficar despreocupado. Não, você não pode ficar despreocupado, porque além desse processo administrativo do IBAMA, pode vir a ação de reparação de dano e você adquirindo o imóvel, você assume a responsabilidade de reparar esse dano. E corre o risco dessa, eu parcelei lá no IBAMA, ele parar de pagar e sobrar para mim? Ou isso aí vai para o CPF dele? E se ele parcelou lá no IBAMA, vai para o CPF dele. Nessa parte aí eu estou isenta. Exatamente, porque aí ele fez um acordo lá e ele assumiu a responsabilidade lá. Mas se, por exemplo, ele acabou de desmatar a reserva legal, você comprou o imóvel, o IBAMA veio e verificou. Até você explicar que focinho de porco não é tomada, muita água já passou embaixo da ponte. Que não foi você que desmatou, que foi o antigo proprietário. Exatamente. Então, são alguns cuidados que precisam ser tomados. E aí é onde entra a questão da necessidade de ter ali um suporte jurídico. Porque quem vai ter acesso, quem vai saber buscar aquilo ali, não é mais só a parte da engenharia. Exatamente. Mas aí é a questão jurídica ali. Exatamente. Por isso a importância de ter essa assessoria. Porque aí o profissional jurídico, o advogado, especialista nessa área ambiental, ele vai saber aonde buscar essas certidões negativas, se forem negativas, onde vai buscar a existência ou não de processos relacionados a essa questão ambiental e também avaliar esses riscos. Por quê? Você não vai, às vezes, deixar de fazer um negócio por conta daquilo. Então, você vai consciente. Exatamente. Você faz uma análise de riscos, uma análise de custos. Às vezes, apresenta isso para o vendedor e fala, olha, se vier uma ação assim, assado, eu vou ter um prejuízo assim. Então, vamos diminuir o valor da terra, porque existe esse problema ambiental. Olha, a sua reserva legal aqui, ela está com déficit, eu vou precisar regularizar isso. Então, vamos diminuir o valor, ou você vai assumir e fazer essa regularização, você vai me indenizar posteriormente em relação a isso. Então, são todas questões a serem analisadas que o profissional, o advogado, ele tem a capacidade de orientar da melhor forma possível o produtor rural. E eu também, como vendedor, estando com tudo isso em ordem, eu também posso agregar valor à minha propriedade, né? Eu posso chegar lá e dizer, Karina, compra a minha propriedade, olha aqui, as certidões estão toda regular. Exatamente, olha, minha reserva legal, ela está ok, eu não tenho nenhum tipo de problema ambiental, a minha terra é boa, então valoriza. A gente sabe que as questões ambientais, elas vêm sendo bastante valorizadas, então ter um imóvel rural que esteja ok com a legislação ambiental já é um ponto de valorização da terra. Acho que dá tempo ainda para a gente falar. O embargo da terra, porque de repente está embargado e o que eu produzo lá eu não consigo comercializar. Exatamente. Onde que eu vou verificar isso? Então, nas próprias certidões do IBAMA, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, da Secretaria Municipal, você consegue verificar isso. Por quê? Isso tem que ser publicizado. Então, eles têm que dar publicidade para as áreas embargadas. Então, você consegue emitir essas certidões para saber se a área está embargada ou não. Se ela estiver embargada, tem a possibilidade, então, da gente estar discutindo esse embargo, até porque a área ela precisa ser produtiva também. Além dela atender a necessidade ambiental e social, ela precisa também atender a necessidade econômica de quem é dono dela. Então, tem o embargo, é um ponto negativo na hora de você comprar um imóvel, mas isso pode ser discutido através de uma ação judicial. Tá, mas de qualquer modo eu tenho que ter consciência disso aí para eu ver justamente esses riscos. Exatamente. Para eu não estar pagando o preço máximo, pagando o teto daquela área. E tem uma série de prejuízos, problemas depois que você vai ter que despender de um valor alto. A gente sabe que tem situações que as multas ambientais, elas são valores altíssimos. Às vezes você vai produzir numa área que está embargada e você não vai conseguir vender sua produção, porque a empresa ela não compra produção de área embargada. Então são questões assim, fundamentais para você não se arrepender daquele negócio. E quando eu estou fazendo essas análises, porque a gente sabe que essas certidões todas têm custo, eu não posso querer economizar nisso aí, eu tenho que
vamos falar, meio rasgado, tem que comprar todas essas certidões, porque a gente Sim. tem que pagar por elas? Tem umas certidões que realmente elas têm um custo, então é um custo que eu falo que é uma necessidade, porque você deixar de ter uma certidão dessa pode ser um prejuízo muito maior na frente. Tem outras certidões que elas são disponibilizadas na internet, já tem, todo mundo tem acesso, você só precisa conhecer como funciona os sistemas dos órgãos, né? Mas realmente as que precisam ser pagas, você não pode pensar em economizar. E dentro disso aí tem, aí, eu não sei se é lá naquela de matrícula do imóvel, porque num primeiro momento a gente acha que a matrícula do imóvel vai trazer tudo. A matrícula do imóvel não traz tudo, né? Não traz. Infelizmente, a gente sabe que tem muita coisa que não está ali na matrícula, que às vezes foi omitido, que não foi averbado às margens da matrícula. Então, você tem que buscar nos cartórios, nos tabelionatos, na questão de protesto no nome do vendedor, a questão, às vezes, de se a área está arrendada, porque aí o arrendatário ele tem direito de preferência na compra do imóvel. Isso aí também, na hora que bem rapidinho aí, é fundamental que eu já faça um contrato onde o arrendatário abra mão dessa preferência. Né? O ideal, antes disso mesmo, é você notificar o arrendatário para ver se ele tem interesse na compra do imóvel, e ele manifestando que não tem interesse, aí você está despreocupado em relação a isso.